embarque do Fortaleza. E quem esteve lá acompanhando todos os detalhes foi a Fernanda Alves. O WB aqui já perguntou, Fernanda, sobre os desfalques. Quantos são? Quais são? Qual é o tamanho do problema que o Palermo vai ter para essa partida? O que é que você traz para a gente, Fernandíssima? Muito boa tarde para você. Oi, André, boa tarde para você, para o WB, Brenão e todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. O Tricolor de Aço embarcou rumo a Belo Horizonte hoje no início da tarde, tudo isso pensando na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Para o duelo são 8 desfalques. Eram 7 confirmados, que nós já tínhamos comentado no início da semana, mas são de fato 8 nomes, porque Kusevich se soma a este número de atletas. Ele era uma opção como zagueiro, já que Brits está suspenso, mas ele foi convocado para a seleção do Chile durante esse processo de amistosos da data FIFA e aí está ausente do duelo. Além dele, tem os já confirmados suspensos por cartões Matheus Pereira, Brits e Adam Bareiro. Matheus Pereira foi expulso no jogo e Brits e Adam Bareiro foi porque receberam o terceiro cartão amarelo. Além deles, os atletas que seguem no departamento médico: João Ricardo, Benevenuto, Marinho e Rodrigo, sendo assim 8 nomes de fora da relação de Martim Palermo. Foram 24 atletas relacionados e destes a gente traz 2 destaques importantes. O primeiro para o Alanzinho, ele volta a ser relacionado, estava no departamento médico com um edema no músculo posterior da coxa direita, saiu no departamento médico passado, mas não esteve na partida contra o Grêmio, mas agora viaja rumo a Belo Horizonte, assim como o Guzman. Só que a situação dele é diferente. Ele não estava lesionado, estava de fora apenas por opção técnica, mas dessa vez viaja com o grupo e a gente vai ficar no aguardo como é que Palermo vai utilizar esses atletas ou não dentro da partida de amanhã às 8h30 da noite. Vamos por partes aqui. Primeiro, que baita problemas, hein, Breno? Você não tem à disposição Brites, Matheus Pereira e o Adam Bareiro, que vem sendo o artilheiro aí dos últimos jogos, principalmente. São 3 titulares, porque por mais que o Matheus Pereira tenha participado das últimas 2 vezes saindo do banco, mas era muito mais por uma questão dele ter ficado 1 mês sem jogar por conta de lesão, e aí vai voltando aos poucos. Mas o Matheus Pereira não fosse isso, né, em condições 100% físicas, ele é titular do time do Fortaleza, eu acho que isso é indiscutível. Então você fica sem 3 peças principais, né, em setores diferentes. O Brits, que inclusive vinha sendo capitão da equipe, o Matheus Pereira, que é o cara de melhor passe, de melhor visão de jogo do meio-campo do Fortaleza hoje. A gente viu quando ele entrou na partida contra o Grêmio como o time cresce com ele em campo. Isso aí é algo que não dá para questionar, inclusive a presença dele faz com que o time consiga achar mais caminhos para chegar até o gol, pelo menos para criar as jogadas para finalizar. E não tem o Bareiro, que foi um cara que nos últimos jogos, acho que ele fez 4 gols nos últimos 4 jogos. O Bareiro veio de uma sequência impressionante. O paraguaio conseguiu se acertar, conseguiu encaixar nessa equipe do Fortaleza e já era o principal centroavante do time, porque você tem um Lucero numa fase ruim que não passa, que não termina. O Lucero tem mais de 180 dias que não marca um gol. E o Daverson, que tem N problemas que a gente já comentou aqui várias vezes. Então o Bareiro era a melhor opção. Você perde um jogador que qualifica em cada setor diferente do time. Óbvio, ele tem outras peças, mas eu acho que são peças que não substituem talvez a altura. Do Brits, quando a gente olha para a lista de relacionados, possivelmente vai ser o Gasal. Eu acho que o Brits, por mais que o Gasal tenha feito boas partidas, o Brits ele entrega algo também de espírito no time, uma liderança, um comando que ele tem. Você vai para o Matheus Pereira, eu não consigo ver ninguém das opções de volante do Fortaleza com a mesma noção que ele tem, com a mesma visão de achar passes longos, de achar lançamentos. Não tem uma peça igual, tal qual o Matheus Pereira. E no ataque, quando você olha para Daverson e Lucero, pelo momento deles no Fortaleza, é uma baixa e tanto que, na minha opinião, o Palermo poderia até aproveitar isso e jogar sem um centroavante. A questão é que ele não abre mão de centroavante, pelo menos até aqui ele não abriu. Em todos os jogos ele tinha um centroavante de origem. Mas tendo Daverson e Lucero hoje, é difícil você escolher, viu? Sinceramente, você fica pensando o que vai dar menos problema dentro de campo. É um problema mesmo. E tem um detalhe aí, seu Wilton Bezerra, você tava querendo saber os desfalques, a Fernanda passou eles aqui pra gente. Que na zaga, por exemplo, que a gente tá comentando, você não tem um Brits. Kusevich poderia formar a dupla de zaga ao lado do Ávila. Mas o Kusevich também não tá à disposição porque ele foi para a seleção do Chile. Então tá fora. Agora é o período de data FIFA. O Fortaleza vai jogar porque é uma partida atrasada. Mas você tem duplamente um problema ali na zaga, que é não ter Brits e não ter Kusevich.
além, claro, dessas outras ausências que a gente está comentando, do Matheus Pereira e do Adam Bareiro, que são os desfalques mais consideráveis, porque outros já estavam no departamento médico, já vinham fora há um bom tempo. Quando se fala em centroavante, o Bareiro, né? Fez gols até muito bem feitos, até com categoria. Eu não sei se é aquilo sempre, né? Me parece assim, ele ainda, em termos de movimentação, né? De mobilidade, eu acho que ele tem uns probleminhas. Mas isso fica para depois. Um tempo maior para a gente observar. O fato é que ele conferiu. Foi lá e marcou 4 gols. Uma fase ruim do Lucero que não termina nunca. E o Davidson como opção que não resolve. Aliás, eu gostaria de saber mais sobre esse jogador Davidson. Eu tenho a impressão que numa zona de guerra, uma zona de guerra séria, em Gaza, por exemplo, ele estaria sorrindo. Ele estaria comemorando alguma coisa. É impressionante. Ele independe de situação boa, ruim, regular. Ele está sempre feliz, sempre brincando. Não é normal não isso aí. É uma animação. Eu vou te contar uma coisa para os senhores. Ele é um animador profissional. WB, no lance em que o Breno perde a bola e o Carlos Vinícius marca o gol, a gente viu que, de lá de onde estávamos, que o Davidson foi o primeiro a sair de onde estava, começou a aplaudir, dar apoio ao Breno. Mais uma vez, assim, de uma forma que... eu entendi a intenção de tentar não deixar se abater, mas ele foi o primeiro ali a tomar a frente. Pois é, tudo bem, é uma boa iniciativa, mas eu digo que é a felicidade dele. Ele é uma coisa radiante, sabe? O negócio é porque contrasta impressionante, com o momento, né? Contrasta Não, mas com o pode momento. ser. O time pode perder de 10, ele tá rindo. Rindo, ele parece que não consegue controlar o riso. E isso contrasta com uma situação de preocupação. Total, Não é verdade? total. Ele vai lá, aplaude a quem erra. É um negócio. Aí eu me lembrei de João Francisco, que era um treinador. Viola. Não é do tempo de vocês? Não, não é nem Viola, não. João Francisco era conhecidíssimo no futebol brasileiro. Treinava principalmente times pequenos. E ele veio treinar o Fortaleza aqui. Não se deu bem. E teve uma jogada que o zagueiro do Fortaleza, que eu não me lembro quem, deu uma furada danada, quase o time faz o gol no Fortaleza, e o banco aplaudiu. Ele disse, vem cá, tem alguém aniversariando aqui? Uma furada dessa, vocês fazem uma festa. Aplaudindo. Então deve ter alguém aniversariando nesse time. Realmente. Vocês podem me dizer, né? Mas tem sido o papel do Davis, um dos grandes erros do Fortaleza. Um dos enormes erros do time do Fortaleza. E a gente cantou essa Você cantou essa pedra pedra. Você foi muito sério. Você foi lá e disse, é uma contratação que não vai dar pedal. Não vai. Não vai. E você acertou em cheio. Acertou em cheio. E cara. Porque foi um certo sacrifício para se trazer um jogador desse nível. Que foram, fora os salários e as luvas, o Fortaleza pagou 6 milhões pro Atlético Mineiro. Não é brincadeira. 6 milhões Pra nada. pra tirar o Davidson. Pra nada. É por isso que a situação do Fortaleza se insere naquilo que se chama de tempestade perfeita. Sem defeitos. Sem defeito. Problema, uma tempestade ruim sem defeito. Daquelas que não prestam mesmo. Uma tormenta. Que se você olhar, depois não foi só isso. Fortaleza começou, sabe, a empilhar jogadores que vieram e nem jogaram. Passaram um tempão, o Guzman, cadê o Guzman? Jogou algumas partidas, não foi o jogador que se anunciou e foi uma demora. O Davidson foi o pior deles. Eu não consigo, o lateral esquerdo, que eu me esqueço até do nome dele. O Everson. Cadê o resultado dessa contratação? Benevenuto machucado. Benevenuto nem estreou ainda. Nem vai estrear. Nem vai. O Benevenuto, a Fernanda pode me tirar essa dúvida, eu sei que ele veio do Criciúma já com a terminando lesão. de tratar uma lesão. Mas eu não lembro, que Fernanda, pode se ele isso, chegou rapaz? a sair do DM e voltar, não, né? Saiu sim, ele Chegou a saiu sair, né? junto com o Tinga. E aí, quando ele do jogo contra o São Paulo, ele não estava no departamento médico. Depois, durante os treinamentos, ele voltou a ter outra lesão. E aí, ele está, até o momento, tratando esse edema no músculo da coxa direita. Pois é, e além disso, além dos erros do time em campo, alguns jogadores que a gente, poxa, cadê um mínimo de futebol desse povo? A queda de produção. O time totalmente dilacerado, digamos assim. Você olha para Tinga não joga mais, não tem aquela mesma condição. O Bruno Pacheco entrou e saiu, deixou o time, portanto, numa situação difícil por ali. O próprio Ávila foi um jogador que custou a acertar.
O Brits esteve machucado por muito tempo. O meio-campo foi completamente desfeito. A peça de ataque também. Quando você vê hoje Herrera, que não responde, esse Barreiro faz alguma coisa. O nosso Breno Lopes, que foi um gigante em determinadas partidas, falhou feio nos últimos. O Moisés, que era uma esperança de que o Fortaleza teria aquele goleador indomável, né, das arrancadas, das soluções individuais. Cadê também o nosso Moisés? Em 2 partidas falhou feio. Falhou feio. Perdeu 2 gols assim como quem... Poxa, perdi um gol numa partida normal. E não era. Aí, meus amigos, vem o ambiente interno, que aí é difícil da gente falar. Qual foi o erro entre as contratações e as dispensas? O que faltou administrativamente falando? Será que esse último problema criado entre o Girão e o Marcelo Paiva, digamos que foi o início? Não, foi não. Isso vai acontecer agora. Mas o fato é que ninguém sabe. A química não funcionou. Houve uma destruição total, absoluta do ambiente que era favorável e do time. O torcedor, eu digo próprio, quando o Fortaleza entra em campo, eu fico assim, imaginando um Fortaleza dentro da dimensão que ele representa. E não existe mais. Mas será... Esse é que é o problema. Não, esse Fortaleza, ele não existe mais. Nós já falamos sobre isso aqui várias 10 vezes. Várias 10 mil vezes. 10 mil. Mas será que o torcedor vai ver ainda nesse ano esse Fortaleza que vai apresentar numa outra formatação, numa outra plástica, vamos assim colocar? Ele vai apresentar uma cara que dê minimamente uma confiança ali, porque, meu povo, faltam 6 jogos. O campeonato tá acabando. O Palermo até conseguiu dar uma certa cara ao time. Eu estava falando até dos desfalques e as sugestões. Tá aí a hora de botar o Luca Prior, já que ele não tem Matheus Pereira, que ser. entrou no jogo. E vê a diferença. Quando o Matheus entrou, não é só pelo gol. O lançamento improvisado. Aliás, eu sempre estou a destacar aqui o que de belo o futebol nos traz. Eu falei dias passados no lançamento em profundidade, do meia que colocava o atacante na cara do gol, 40 jardas, que eu não sei nem medida, o que diabo é 40 jardas. Eu sei que é uma medida grande, né? Isso aqui é muita coisa. Quantos metros eu não sei. Eu não sou obrigado a saber. Você já viu o campo do futebol americano? Vi não. Tem vários risquinhos, um perto do outro. Cada risquinho, o intervalo de um para o outro é 1 jarda ali. 1 jarda. Se botar 40, é o campo quase. Se botar 40, acho que é o campo. Eu acho que é o campo quase todo. Eu quero falar, sabe, de uma coisa impressionante. Eu estava deitado e me levantei assim, de súbito. A bola que o Arrascaeta meteu para o Carrascal. Vocês viram? No gol contra o Santos. Contra o Santos. Vocês viram aquilo? Vi. Vocês viram aquilo? Eu vi. Vocês gravaram aquilo? Eu não, mas a TV gravou. Mas você devia ter gravado, porque você é o homem que nos bastidores mexe na parte técnica. Você sabe. Você entende. Tá gravado. Tá gravado. Olha, aquilo ali me lembra Didi, que eu vi em filmes, nos jornais da Atlântida. Me lembra Lira, o Lira dos Santos. Me lembra Gerson. Olha, um negócio para desarmar, sem possibilidade de defesa. O negócio é milimétrico. Parece aquele passe de Tostão também pro Jairzinho durante a Copa do Mundo de 70. Então, meus amigos, vamos festejar a volta dessa coisa bonita. Que o futebol é assim. Quando uma grande peça faz sucesso, de repente a plateia se levanta e diz: quem é o autor? Quem é o autor? Todo mundo quer celebrar o autor, sabia? No teatro é assim. Então no futebol devia ser assim. Quem foi o autor desse passe, dessa obra? E entrar em campo e levantar o autor e levar nos braços. Eu imagino o futebol assim. Olha, teatral. Pois diga, meu filho. Só uma informação, né? Eu estava convertendo aqui, com o auxílio do nosso querido Ian Laurindo, 40 jardas, pra você ter uma noção, são 36 metros e meio. Chico, pai. É chão. Você não me disse nada ainda, porque eu também nem faço ideia do que é. Longa. Eu sei que é longe. Sei que é longe. Eu sei que o passe de Arrascaeta foi do campo do Flamengo. E ele já pegou de cara, não tinha nem como perder o gol.
Isso é que é futebol. Quando dizem o seguinte, não, espaço para o meio acabou. Entre linhas ele não vai conseguir um prato de feijão. Ora não. Você citou a Conseguiu Arrascaeta. caviar. E o Rodrigo Pois é. Eric, que tá acompanhando aqui, junto com o Gabriel Alves, eles falaram o seguinte, o WB é o Arrascaeta dos comentários. Rapaz, aí eu vou Manca! dizer. Manca! Aí eu vou encerrar. Até amanhã. Foi Por bem. hoje já deu. Abraçaço. Entendeu como é? Para tudo. Para tudo, negócio Para é sério. tudo, porque Mas- a Arrascaeta não joga futebol. A Arrascaeta faz poesia. Eita.